Olá, boa tarde. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, abriu a sessão plenária da Corte, rebatendo as críticas do presidente Jair Bolsonaro durante as manifestações no dia 7 de setembro. Barroso respondeu um a um os ataques e reafirmou que quando o debate é contaminado por discursos de ódio, campanhas de desinformação e teorias conspiratórias infundadas, a democracia é alvitada. Os detalhes do discurso do presidente do TSE é um dos destaques de hoje. Vamos agora aos demais. Presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, em sessão plenária, também rebate críticas e ameaças feitas à Corte e seus magistrados. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. CPI da pandemia, ministra Carmen Lúcia do STF mantém quebra de sigilo de assessora especial da Presidência da República. E ainda a Justiça adotará protocolo de perícia para casos suspeitos de tortura. A ministra Carmen Lúcia é a relatora da notícia crime apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Na ação, o parlamentar pede a abertura de inquérito para apurar grave ameaça ao livre funcionamento do judiciário, o uso de recursos públicos para financiar atos antidemocráticos e ainda pede investigação sobre eventual financiamento das manifestações de 7 de setembro e suposta utilização indevida da máquina pública em favor desses atos. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, ela também decidiu manter a quebra de sigilo da assessora especial da Secretaria de Assuntos Parlamentares da Presidência da República, a Thaís Amaral Moura, determinada pela CPI da pandemia. A Thaís é investigada por supostamente elaborar requerimentos para convocar médicos a favor do kit Covid. A ministra Carmen Lúcia negou o pedido da assessora especial da Presidência da República que tentava impedir o acesso às informações pelos senadores da CPI da pandemia. Segundo a ministra, há fortes indícios de que a advogada Thaís Moura teria incentivado a adoção do chamado kit Covid. A quebra de sigilo foi determinada pela CPI depois que os senadores foram informados de que Thaís teria redigido requerimentos apresentados por parlamentares governistas para convocar médicos favoráveis ao uso de medicamentos ineficazes contra a Covid-19 e também governadores e prefeitos a favor do kit Covid. A CPI ainda investiga se a assessora integraria o chamado gabinete do ódio para disseminar notícias falsas sobre o enfrentamento da doença. Carmen Lúcia também não aceitou o argumento da defesa de que o procedimento violaria a prerrogativa profissional da advogada. Além disso, a ministra entendeu que a quebra de sigilo de Thaís, a partir de 2015, é importante para esclarecer fatos da pandemia. Mas, segundo a decisão, essas informações devem ser acessadas apenas pelos senadores da CPI e pela defesa da assessora. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, apresente o protocolo e as diretrizes para o chamado tratamento medicamentoso precoce contra a Covid-19, defendido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, tomou a decisão depois que o MDB ajuizou uma ação no Supremo para que o governo federal apresentasse um protocolo de tratamento médico ou de diretrizes terapêuticas voltado para o enfrentamento da Covid-19. O partido alega que a omissão do Ministério da Saúde e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CONITEC, violaram os preceitos fundamentais do direito à vida e à saúde e da dignidade da pessoa humana. Na decisão, Lewandowski destacou a importância da matéria e a emergência de saúde pública decorrente do surto do coronavírus. O prazo para Marcelo Queiroga apresentar o protocolo termina no final do mês de outubro.
O Supremo Tribunal Federal decidiu por 9 votos a 0 negar o mandado de segurança que tentava barrar a votação do Código Eleitoral na Câmara dos Deputados. Com isso, a análise do projeto seguirá agora na casa. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, se declarou suspeito na votação. A votação ocorreu no plenário virtual do Supremo. Bom, e por falar em plenário virtual, cerca de 95% das decisões colegiadas do Supremo em 2020 foram proferidas de forma virtual. Ao todo, mais de 17 mil decisões, o que representa quase 20% a mais do que em 2019. Os dados preliminares fazem parte da pesquisa empírica sobre os julgamentos virtuais realizados pelo STF durante o primeiro ano da pandemia. O estudo será apresentado hoje, às 5 da tarde. Para assistir, basta acessar o canal do CNJ no YouTube. Ainda nesta edição, o presidente do TSE rebate críticas feitas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Já no próximo bloco, Justiça adotará protocolo de perícia para casos suspeitos de tortura. As informações em instantes. Fique com a gente, eu volto já. A Constituição Federal de 1988 foi a que trouxe para o Brasil o que chamamos de plena democracia, já que ela veio logo após um período ditatorial. E essa Constituição, em relação às anteriores, foi a que mais deu realce aos direitos fundamentais, tais como igualdade, liberdade, propriedade, direito à vida e liberdade de expressão, dentre outros direitos. O Conselho Nacional de Justiça aprovou um protocolo de perícia para apurar casos de tortura no sistema prisional. Dados divulgados pela Pastoral Carcerária mostram um forte aumento das denúncias de violações de direitos, principalmente após o início da pandemia de Covid-19. Segundo a Pastoral Carcerária, entre agosto de 2018 e dezembro do ano passado, foram recebidas 234 denúncias de tortura no sistema prisional brasileiro. O número, que se refere a um período de apenas 2 anos, é 33,71% maior que o do último levantamento, feito em 4 anos. Entre 2014 e 2018, foram registrados 175 casos de tortura. Na pandemia, os registros de tortura em unidades prisionais de todo o país se agravaram ainda mais, segundo a Pastoral. De março a outubro do ano passado, foram registradas 90 denúncias de violação de direitos, mais que o dobro do número de casos de 2018. Isso mostra que a tortura está se ampliando, está se ocupando todos os espaços carcerários. Ela é a regra no sistema prisional, faz parte da engrenagem que opera e faz funcionar o sistema carcerário brasileiro. Diante dessa realidade, a Justiça passou a adotar um protocolo de perícia na realização de exames de corpo de delito nos processos suspeitos de tortura. A criação do protocolo de quesitos foi aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça no dia 27 de agosto. O objetivo é reunir informações sobre essas ocorrências para embasar medidas de combate e prevenção à tortura. E para explicar melhor como vai funcionar esse protocolo, eu converso agora com o secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Walter Schwenkener. Seja bem-vindo, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos que nos assistem também. Bom, em linhas gerais, o que diz essa resolução? Quais as diretrizes, os procedimentos previstos, secretário? Recentemente, o CNJ aprovou a Resolução 414, uma resolução que procura auxiliar o juiz brasileiro na identificação dos casos de tortura no sistema penitenciário. Vocês sabem que a tortura é um tema muito sério no nosso país, no sistema prisional, desde que começaram a ser feitas as audiências de custódia na gestão do ministro Ricardo Lewandowski, e se descobriu que havia muito a ser aprimorado em relação ao modo como os presos brasileiros são tratados. E o CNJ tem evoluído nesse enfrentamento. A Resolução 414
é mais um passo nesse sentido. De forma muito objetiva e direta, ela traz quesitos, perguntas que o juiz deve fazer ao custodiado, ao preso, para saber se ele sofreu ou se ele está sofrendo algum tipo de tortura. É um texto todo fundamentado no Protocolo de Istambul, da Organização das Nações Unidas, e um texto muito moderno que contribuirá certamente para o enfrentamento desse mal que, infelizmente, ainda assola nosso sistema penitenciário. Secretário, nós sabemos que o nosso sistema prisional hoje, ele precisa lidar com a superlotação, agentes penitenciários que não estão tão preparados quanto deveriam, tem também condições sanitárias super precárias, nós temos todas essas questões que podem ser elencadas como tortura também. Quais os atos que o CNJ considera, por meio dessa resolução, como tortura? O CNJ, ele, na resolução 213 de 2015, que procurou impor a obrigatoriedade de realização de audiência de custódia, ele demonstra alguns exemplos de tortura, como, por exemplo, quando a pessoa custodiada ela for mantida em local não informado, em local secreto, quando os agentes penitenciários eventualmente colocarem um saco na cabeça dela, fizerem asfixia, métodos que não são permitidos pelo nosso ordenamento jurídico, quando a pessoa custodiada não tiver sido apresentada para exame médico, não tiver sido apresentada perante a autoridade judicial, encapuzada, amordaçada, algemada desnecessariamente. E nós sabemos que esses episódios, infelizmente, ainda acontece, e o nosso país, ele não prevê uma pena de tortura para quem comete o ilícito penal. A pena é só e tão somente de privação da liberdade, e uma privação da liberdade com respeito à dignidade, à integridade física daquele ser humano. É um ser humano que está preso. Portanto, a preocupação da resolução é também a de enumerar situações que podem ser indicativas de uma tortura, né? Quando houver relato das pessoas que acompanharam ali na escolta de que a pessoa foi torturada, a pessoa foi apresentada de maneira vendada, apresentada fora do prazo que deveria ter sido apresentada perante a autoridade judicial. E nós sabemos que a tortura não é só física, não, ela também é psicológica, né? Às vezes o preso ele sofre, né, mentalmente com a ameaça de que vai ser assassinado, que vão entregá-lo a uma facção rival. Isso tudo é tortura, e agora nós temos, com a resolução 414, mais uma ferramenta para evitar esse tipo de situação, ou melhor, para facilitar a descoberta e, obviamente, também a punição daqueles que praticarem este tipo de ilícito. Secretário, para a gente finalizar, esse protocolo ele também prevê que os magistrados, por meio do grupo de trabalho, monitoramento do próprio CNJ, eles precisam elaborar um levantamento e também eles vão acompanhar esses casos de tortura. Como é que vai funcionar na prática? O CNJ tem um órgão dentro dele chamado DMF, Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. Nos estados existem os GMFs, então nós temos capilaridade em cada estado para receber informações sobre tortura, e há uma articulação muito forte com musculatura consolidada entre o DMF e os GMFs, com o objetivo de identificar os casos de tortura e fazer os encaminhamentos necessários. Portanto, o CNJ está a postos, junto com os magistrados que atuam na ponta, nos GMFs locais, para tomar conhecimento dos casos de tortura e fazer os encaminhamentos ao Ministério Público, à polícia, enfim, para que isso reduza no nosso país, para que a tortura seja vista apenas pelo retrovisor e que nós não tenhamos mais exemplos de tortura no nosso país. E o que o senhor colocou agora no final é muito importante também, né? O envolvimento de todos os atores envolvidos, porque o judiciário sozinho não consegue avançar, precisa desse apoio. Secretário, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Boa tarde e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. E você vai ver a seguir, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o presidente do Supremo Tribunal Federal rebatem as críticas feitas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Os detalhes você confere em instantes. A Constituição, lei máxima de uma nação, é o pilar
de organização política e social do nosso país, pois estabelece o funcionamento do governo e também os limites da sua atuação, definindo ainda direitos e deveres dos cidadãos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou hoje, durante a sessão plenária da Corte, a criação da Comissão da Transparência. E quem tem mais informações e traz para a gente agora, direto ao vivo, lá do TSE, é o repórter Henrique Amaral. Oi, Henrique, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, as portarias que criam a Comissão de Transparência das Eleições e o Observatório de Transparência das Eleições foram publicadas hoje. Tanto a comissão quanto o observatório vão contar com representantes de vários setores da sociedade. A Comissão de Transparência das Eleições vai analisar o plano de ação do TSE para ampliar a transparência do processo eleitoral. Além disso, também vai acompanhar o desenvolvimento dos programas usados na urna eletrônica e ainda a auditoria do processo eleitoral. Já o Observatório de Transparência das Eleições vai ajudar o TSE a aumentar o conhecimento do público em geral sobre o sistema eletrônico de votação. Rafaela. Obrigada pelas informações, Henrique. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, abriu a sessão plenária do TSE na manhã de hoje, rebatendo as críticas do presidente Jair Bolsonaro durante as manifestações do dia 7 de setembro. Barroso fez uma breve análise das medidas que desconstroem os pilares da democracia e pavimentam o caminho para o autoritarismo. Quando o fracasso bate à porta, porque esse é o destino do populismo, é preciso encontrar culpados, bodes expiatórios. O populismo vive de arrumar inimigos para justificar o seu fiasco. Pode ser o comunismo, pode ser a imprensa, podem ser os tribunais. As estratégias mais conhecidas praticadas no mundo são: 1. Uso das mídias sociais, estabelecendo uma comunicação direta com as massas para inflamá-las. 2. Desvalorização ou cooptação das instituições de mediação da vontade popular, como o legislativo, como a imprensa e as entidades da sociedade civil. E a terceira estratégia é o ataque às Supremas Cortes ou Cortes Constitucionais, que têm o papel de, em nome da Constituição, limitar e controlar o poder. 1 a 1, Luiz Roberto Barroso rebateu os ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele voltou a dar dados para provar que as urnas eletrônicas são seguras. E lembrou que depois de 3 anos de campanha contra o sistema eletrônico de votação, o presidente não apresentou nenhuma prova de fraude. O presidente do TSE reafirmou que quando o debate é contaminado por discursos de ódio, campanhas de desinformação e teorias conspiratórias infundadas, a democracia é aviltada. Por fim, Luiz Roberto Barroso concluiu que o novo presidente será eleito democraticamente, independentemente dos ataques que têm envergonhado o país. Insulto não é argumento. Ofensa não é coragem. A incivilidade é uma derrota do espírito. A falta de compostura nos envergonha perante o mundo. A marca Brasil sofre nesse momento, triste dizer isso, uma desvalorização global. Não é só o real que está desvalorizando. Somos vítimas de chacota e de desprezo mundial. Com a bênção de Deus, Deus de verdade, do bem, do amor, do respeito ao próximo. Com a bênção de Deus e a proteção das instituições, um presidente eleito democraticamente pelo voto popular tomará posse no dia 1º de janeiro de 2023.
Nesta quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, também rebateu as críticas e ameaças à corte e seus magistrados a respeito da afirmação de Bolsonaro de que não mais cumprirá decisões do STF. Fux lembrou que o desprezo às decisões judiciais pelo chefe de qualquer dos poderes, além de representar atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Imbuído desse espírito democrático e de vigor institucional, este Supremo Tribunal Federal jamais aceitará ameaças à sua independência, nem intimidações ao exercício regular de suas funções. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. No ambiente político maduro, questionamento às decisões judiciais devem ser realizados não através da desobediência, não através da desordem, não através do caos provocado, mas, de certo, pelos recursos que as vias processuais oferecem. Ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem. No exercício de seu papel, o Supremo Tribunal Federal não se cansará de pregar fidelidade à Constituição. E, ao assim proceder, esta Corte reafirmará, ao longo de sua perene existência, o seu necessário compromisso com o regime democrático, com os direitos humanos e com respeito aos poderes e às instituições deste país. E agora, no início da tarde, o plenário do Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento de um recurso da FUNAI, que questiona o marco temporal na demarcação de terras indígenas. O ministro Edson Fachin, relator do processo, deve concluir o voto dele. Na sessão plenária dessa quarta-feira, ele abordou questões preliminares. Você acompanha esse julgamento ao vivo aqui na TV Justiça a partir das 2 da tarde. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que amanhã a gente tem um encontro marcado. Eu te espero até lá.